Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu sempre transmito aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É uma liturgia universal. Eu acho que é a única igreja que tem isso. Uma liturgia só para o mundo inteiro. É a igreja original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu transmito a liturgia para evangelizar, fazendo aquilo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. E também para colaborar com os nossos irmãos que são presidentes de celebrações da palavra, celebrações eucarísticas. É um subsídio aqui, já que eu pesquiso em fontes fidedignas. Neste vídeo quero falar para vocês, antes, que o meu endereço eletrônico é @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. É o endereço geral. Você vai ao YouTube, mais de 9.800 vídeos diversos. Vai ao blog, Instagram e Facebook. Inscreva-se, dê um like, compartilhe, comente, para aumentarmos nossa rede de interação e possibilidade de salvação de almas. Neste vídeo, agora sim, 25 de abril de 2024 é o texto que eu vou transmitir. Texto referente a esse dia, 25 de abril de 2024, quinta-feira, quarta semana da Páscoa, no ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor é vermelha, conforme eu estou aqui exemplificando, olha, estou simbolizando com essa fita. Na missa temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio dos apóstolos, ofício da festa, homenagem póstuma a São Marcos Evangelista. Então, o vermelho é porque ele foi martirizado, né? São Marcos Evangelista. Nós vamos transmitir esses textos de hoje para vocês, para que todos se espiritualizem e conheçam um pouco mais o apóstolo que é mais divulgado neste dia. Neste dia não, neste ano litúrgico. É o apóstolo que dá ênfase às leituras. Vamos lá então, vamos começar? Antífona da entrada. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Aleluia. Marcos 16, versículo 15. Oração da coleta, rezemos. Coloque sua intenção. Reze. Peça por alguém, interceda. Agradeça. Agradeça por dejetar. Agradeça por urinar. Agradeça por respirar. São coisas simples que muitas pessoas não podem fazer. Tem pessoas que passam por problemas sérios de saúde. Você que tem essas faculdades, agradeça. E quem não tem, agradeça pela vida. Vamos rezar então. Ó Deus, que glorificastes a São Marcos pelo evangelista, vosso evangelista, com a graça de pregar o Evangelho, concedei-nos progredir de tal modo seus ensinamentos que sigamos fielmente os passos de Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 5b ao 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele
pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 88, na Bíblia Vulgata, Bíblia de tradução latina, e 89 na de Jerusalém. Versículo 2 ao 3º, 6 ao 7º, 16 ao 17, refrão 2A. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Anuncia o firmamento vossas maravilhas, e o vosso amor fiel à Assembleia dos eleitos. Pois quem pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar? E quem pode, entre seus anjos, ser a ele semelhante? Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Bem, terminado o salmo, vamos aclamar o Santo Evangelho. Contexto da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira, versículo 1 e versículo 23. Depois vamos proclamar o Evangelho com Marcos 16, versículos do 15 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. É Cristo que anunciamos, Jesus Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão agora. Primeira reflexão, tiramos da Bíblia Sagrada 1990, edição pastoral. Olha, os cristãos da primeira geração provavelmente quiseram
completar o livro de Marcos com um resumo das aparições de Jesus e uma apresentação global da missão da igreja. É apenas um comentário sobre uma parte extra, não vale a pena passar para vocês. Vamos a outro aqui comentário do livro Palavra e Vida. Palavra e Vida, que nos traz uma reflexão até pequena, mas importante. Hoje é dia de pegar a Bíblia que temos em casa e ler o Evangelho de Marcos e deixar-nos levar pela figura de Jesus, tal como o evangelista o descreveu naqueles primeiros momentos da vida da igreja. Por intermédio desse texto, muitas pessoas ao longo da história foram se encontrando com Jesus. Não era outro objetivo do evangelista. A melhor forma de celebrar hoje sua festa é deixar-nos levar por suas palavras até o próprio Jesus. É importante isso, né? Deixarmos nos levar para Jesus e dizer-lhe que vamos anunciar seu evangelho a todos os que encontramos com a nossa forma de viver. É a nossa forma de viver, de agir, também anuncia o evangelho. Outra reflexão aqui é do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. O evangelista Marcos não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, não. Porém, deve ter sido discípulo de Jesus. Pertencia a uma família de Jerusalém que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos, conforme Atos 12, versículos do 12 ao 16. Participou da primeira viagem apostólica do apóstolo São Paulo, Atos 12, 25, 13, 5. E Marcos acompanhou Pedro a Roma e prestou-lhe serviços durante a prisão do chefe dos apóstolos, conforme Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Se estas informações se confirmam, ficamos sabendo que Marcos extraiu de fontes genuínas o evangelho que ele põe por escrito, o evangelho de Marcos. As últimas palavras do seu evangelho testemunham que muitos sinais e prodígios haveriam de acompanhar e confirmar a obra dos seguidores de Jesus. Isso de fato aconteceu. A igreja primitiva o comprova. É só ler os Atos dos Apóstolos. Agora temos um comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Afinal, são sinais ou são milagres? O texto grego traz a palavra semeia, que a Vulgata traduz por signa, plural de signum, sinal. E que sinais são esses? Ora, expulsar demônios, falar novas línguas, beber veneno e não morrer, curar doentes pela imposição das mãos, conforme Marcos 16, versículos de 17 a 18. São milagres, né? Claro, os sinais são milagres. Estão vendo como é estéril a discussão, que permanece presa às palavras, enquanto ficamos na biblioteca e não obedecemos ao imperativo de Jesus, ide por todo mundo. Tudo porque a palavra milagre incomoda o racionalista, aquele que só quer agir conforme a razão, enquanto o missionário continua apoiado apenas nos seus planos pastorais, em suas técnicas e recursos materiais. Ora, Jesus deixou claro, eu estou convosco todos os dias, até o fim. Marcos 28, versículo 20. Isto é, podem contar comigo, podem contar com o milagre, podem contar com o impossível, corram o risco de tentar o absurdo, deixem de olhar apenas para os recursos limitados de que vocês dispõem, aparentemente insignificantes diante dos obstáculos apresentados por uma sociedade materialista, hedonista que só pensa no prazer, consumista. Olhem para mim. Levi Gillette pergunta, temos levado a sério esta promessa? Avançamos pela vida mundo afora no poder de Cristo? É uma questão de fé. Esses poderes serão dados àqueles que creem. Será que eu creio no sentido forte que o Evangelho dá a esta palavra? Senhor Jesus, ajuda a minha incredulidade. Aumentai a minha fé.
E eu ouso acrescentar, dá-me as possibilidades que tu prometeste, a fé, na medida em que elas servirem a tua glória e as almas. Não é que eu queira gozar de um poder espiritual ou causar espanto pelos sinais, mas para vir em socorro e dar testemunho. Sim, aqui está o ponto. Se eu aposto, faço ato de fé e o Senhor me concede esses poderes, isso vai me dar muito trabalho, serei procurado, não terei mais sossego. Não, Deus me livre desses milagres, digo, desses sinais. Hoje nós celebramos São Marcos, autor do evangelho mais antigo. Sua vida sinaliza para a igreja e para o mundo. Sem dúvida, ele viveu o imperativo de Jesus, ir por todo o mundo e anunciar a boa nova. Considerado pelos cristãos coptas como fundador da igreja de Alexandria, no Egito, acompanhou a pregação de Pedro em Roma, registrada em seu evangelho. E temos mais informações sobre Marcos, né, cuja celebração católica do dia 25 deve ser dedicada totalmente a ele. São Marcos Evangelista foi mártir do século I, discípulo de São Pedro, que o chama meu filho, é o autor do segundo evangelho, acompanhou São Paulo e São Barnabé na viagem a Antioquia e na missão de Chipre. Segundo o portal drplinio.com, o evangelista Marcos, sacerdote da tribo de Levi, foi, pelo batismo, filho do apóstolo Pedro, de quem era discípulo na palavra divina. Quando ele acompanhou o bem-aventurado Pedro a Roma, onde este pregava, os fiéis da cidade pediram ao beato Marcos que escrevesse o evangelho de forma a perpetuá-lo na memória de todos. Ele pôs por escrito tudo o que ouvira do seu mestre, o beato Pedro, que examinou o relato com cuidado e, vendo que era pleno de verdade, aprovou-o e julgou-o digno de ser recebido por todos os fiéis. Foi enviado pelo beato Pedro a Alexandria para pregar a palavra de Deus. Logo depois de entrar na cidade, conforme relata Filon, judeu muito eloquente, juntou-se uma multidão unida pela fé, pela devoção e pela continência, ou seja, a perseverança. Pedro Damiano diz a seu respeito: tão grande foi sua influência em Alexandria, que todos os que acorriam para ser instruídos nos rudimentos da fé, logo estavam praticando a continência. Continência seria uma sobriedade, não é? Não muito bem perseverança, é perseverança, sobriedade. E todo gênero de boas obras, parecendo uma comunidade de monges. Esse resultado devia-se menos aos milagres e à eloquência de suas prédicas do que a seus exemplos. E acrescenta que após a morte o corpo dele foi levado de volta para a Itália a fim de que a terra na qual escrever o evangelho tivesse a honra de possuir seus sagrados despojos. Feliz Alexandria, que foi banhada por seu sangue glorioso, feliz Itália por possuir o tesouro do seu corpo. Os sacerdotes dos templos, no dia da Páscoa, quando Marcos celebrava a missa, entraram na igreja, amarraram-lhe uma corda no pescoço e arrastaram-no pela cidade, dizendo: levemos o búfalo ao matadouro. Sua carne e seu sangue espalharam-se pelo chão. Em seguida foi colocado numa prisão onde um anjo o consolou e o próprio Senhor Jesus dignou-se visitá-lo, dizendo para confortá-lo: a paz esteja contigo. Nada temas, pois estou aqui para levar-te comigo. Chegada a manhã, puseram outra vez uma corda em seu pescoço e o arrastaram de um lado para o outro. No meio desse suplício, Marcos dava graças a Deus, dizendo: entrego o meu espírito em tuas mãos. E pronunciando estas palavras, expirou. O portal do Vaticano diz sobre o evangelista Marcos, nascido em uma família judaica opulenta, sabe-se o que dizem os Atos dos Apóstolos e algumas cartas de São Pedro e São Paulo. Ele foi discípulo de Jesus, não obstante alguns estudiosos o identifiquem como o rapaz, filho da viúva Maria, que, coberto com um lençol, seguiu a Jesus depois da sua prisão no Horto das Oliveiras.
Porém, colaborou com o apóstolo Paulo, que conheceu em Jerusalém, com o qual foi a Chipre e depois a Roma. No ano 66, São Paulo escreveu a Timóteo da prisão romana: procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Esse texto está na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Não se sabe se Marcos chegou a tempo a Roma para presenciar, aliás, o martírio de São Paulo. Mas, na capital do império, certamente, pôs-se a serviço de Pedro. A Basílica Romana de São Marcos, em pleno centro histórico, testemunha a sua presença, visto que se diz: a sua casa foi construída sobre o lugar onde surgia a casa onde o evangelista viveu. Pedro citou várias vezes o nome de Marcos. Na sua primeira carta, por exemplo, lemos: a comunidade que vive em Babilônia, que correspondia a Roma, foi um nome assim fictício, Babilônia, mas significava Roma, escolhida por vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. E ainda nos Atos dos Apóstolos, após a libertação milagrosa de Pedro da prisão, está escrito: Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Atos 12, versículo 12. Depois da morte do príncipe dos apóstolos, não se tem mais notícias de Marcos. Uma antiga tradição diz que ele foi evangelizar o Egito, onde fundou a igreja de Alexandria. Outra narra que antes de chegar ao Egito esteve em Aquileia para reconfirmar a evangelização no nordeste do império. Ali converteu Hermágoras, que se tornou o primeiro bispo da cidade. Ao deixar Aquileia, parece que Marcos ancorou por causa de uma tempestade nas ilhas Rialtenses, núcleo original da futura cidade de Veneza. Morreu provavelmente entre os anos 68 e 72, como mártir de Alexandria, no Egito. Assim escreve os Atos de Marcos, no IV século. No dia 24 de abril, os pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço. Jogado na prisão, foi confortado por um anjo, mas no dia seguinte, sofrendo atrozes suplícios, morreu. Seu corpo devia ser queimado, mas, salvo pelos fiéis, foi sepultado em uma gruta. Dali, no século V, foi transladado para uma igreja. No ano 828, dois mercantes venezianos teriam levado o corpo ameaçado pelos árabes para a cidade de Veneza, onde ainda hoje descansa na basílica a ele dedicada. Algumas de suas relíquias são conservadas também no Cairo, Egito, na Catedral de São Marcos, sede do patriarca copta ortodoxo Tuadros II. Marcos foi considerado o estenógrafo de Pedro e seu evangelho foi escrito entre os anos 50 e 60. Segundo a tradição, ele escreveu a pregação e as catequeses de Pedro, dirigidas sobretudo aos primeiros cristãos de Roma. Porém, ele as escreveu sem elaborá-las ou adaptá-las a um esquema pessoal. Eis porque o seu evangelho demonstra a vivacidade e a singeleza de uma narração popular. A língua era o grego, a mais falada naquele tempo. O objetivo das suas narrações era mostrar o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se manifesta na realização de muitos milagres. Em 1071, São Marcos foi escolhido como titular da Basílica e principal padroeiro de Veneza. Na época, a cidade era indissoluvelmente ligada à pessoa do evangelista, cujo símbolo, um leão alado que trazia um livro com a escrita "Paz a ti, Marcos, meu evangelista", se torna o brasão da cidade, colocado em todos os lugares dominados pela Sereníssima, título dado à República de Veneza. São Marcos é padroeiro dos tabeliães, escrivães, vidraceiros e ópticos. É venerado como santo por várias igrejas cristãs, como a católica, a ortodoxa e a copta, que o considera seu patriarca. São Marcos, então, santo do dia 25 de abril. Santo do dia 25 de abril, Santo Aniano de Alexandria, foi bispo do ano 67
Aniano foi sapateiro convertido por São Marcos. Foi seu sucessor na Sé de Alexandria, no Egito, e a dirigiu durante 22 anos. Santo do dia 25 de abril, Santo Estevão de Antioquia. Estevão foi bispo e mártir, faleceu em 479. Por defender a fé católica em Antioquia, na atual Turquia, foi precipitado no rio Orontes. Ali morreu afogado. Santo do dia 25 de abril, Santo Hermino, abade e bispo, faleceu em 737. Hermino sucedeu a Santo Usmaro no governo da abadia de Lobes, na Bélgica. Aplicou-se intensamente à oração e recebeu o espírito da profecia. Santa do dia 25 de abril, Santa Franca de Piacenza, abadesa, faleceu em 1218. Foi superiora do mosteiro cisterciense de Montellana, na Itália. Franca passava noites inteiras em oração. Santo do dia 25 de abril, São Pedro de São José Betancourt, religioso, faleceu em 1667. Foi um religioso da Ordem Terceira Franciscana em Antigua Guatemala e se dedicou a cuidar de órfãos, mendigos, doentes, jovens abandonados, peregrinos e homens inválidos. Santo do dia 25 de abril, São João Pia Marta. Foi presbítero. Presbítero, para quem não sabe, é o sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1913. João Pia Marta fundou na Brescia, Itália, o Instituto dos Pequenos Artesãos e a Congregação da Sagrada Família de Nazaré. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, respondeu a minha dúvida sobre como Deus ouve nossas súplicas. Ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, o Pai das misericórdias, como diz São Paulo, ou como diz Jesus, Abba, papaizinho do céu. Até na terra um pai, quando dá um não para o filho, é porque quer o melhor para ele. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Olha, quem crer que Jesus é Deus, esse Deus do amor infinito que morreu na cruz por nós e ressuscitou, quem for batizado e arrepender-se dos seus pecados, terá uma vida depois dessa passagem terrena provisória, uma vida eterna com Ele, com todos os salvos, com todos os seus anjos. Que beleza, hein? Vamos viver para todos sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com corpos glorificados, corpos semelhantes ao de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.